viabilidade estática. Agora chegou a hora da gente começar a fazer conta. A gente começar a aplicar tudo aquilo que a gente viu até agora para realmente tomar a decisão. Ver como esses números se comportam, como eles se relacionam e que dados eu preciso, que dados eles vão ser gerados e como eu avalio isso. Então, primeiro a gente vai tratar aqui da viabilidade estática. E o que é a viabilidade estática? A viabilidade estática ele é um estudo preliminar. Tá? A gente faz a viabilidade para tomar decisão. Tomar a decisão não só de desenvolver o empreendimento, mas de comprar o terreno. Não adianta eu comprar um terreno que eu não vou desenvolver o empreendimento, né? E nem vice-versa, pensar em desenvolver o empreendimento se eu não tomo a decisão da maneira adequada da compra do terreno. Então, a viabilidade estática é uma primeira etapa do estudo de viabilidade. Ele é uma etapa importante, que eu já uso as informações reais ali do meu estudo de viabilidade, alguma parte delas, mas eu sou mais sucinto, eu sou um pouco mais simplificado o processo para ter uma resposta rápida. Para eu não gastar muito tempo desenvolvendo mais estudos, mais cenários, mais estratégia, mais comportamento, para uma coisa que de repente já na origem, né, uma coisa mais inicial, já me sinalizaria algum problema. Então ele é um estudo preliminar, tá? É uma primeira conta que a gente faz para ver se vale a pena ou não seguir. De repente investir um pouquinho mais, desenvolver um pouco mais de informação, dedicar mais tempo da equipe depois para desenvolver um pouco mais de refino, fazer um pouco mais de pesquisa de mercado, de estudo de produto. Então isso a gente faz no começo, essa estudo de viabilidade, para poder decidir se eu vou dar sequência ou não. Então, nesse estudo preliminar, as variáveis como tempo, juros, inflação não são consideradas, né? A gente não utiliza nada disso. A gente avalia o potencial do empreendimento, ou seja, se aquilo tem potencial para o estudo poder avançar, para a gente adiantar aí nos cálculos, refinar um pouco mais. Por isso, ele não serve para decidir pela compra do terreno. Tá? Ele serve para decidir se continua estudando, se continua, se investe mais tempo, se investe mais dinheiro, se investe mais energia para seguir o estudo. Mas o resultado dele não é uma decisão em relação ao empreendimento. É uma decisão de continuidade no estudo da viabilidade. Nesse estudo, todo o fator de tempo, juros, como eu comentei, não são considerados, ou seja, tudo é considerado a valor presente. É como se o empreendimento inteiro acontecesse no mesmo momento. Venda de todas as unidades, custo de construção, tudo que é receita, tudo que é despesa acontecesse no mesmo momento. Uma das características dele é essa, porque a questão da temporalidade demanda algumas tratativas e alguns cuidados. Então, ele é um primeiro estudo. A gente consegue ali ter um horizonte bem interessante para poder avaliar se adianta ou não no estudo de viabilidade. Então agora, bora colocar a mão na massa. Eu vou abrir aqui uma planilha de um estudo de viabilidade estática e vou mostrar os números ali, como é que se lança, cada um dos detalhes, como é que ela está organizada. Então vamos para essa planilha. Aqui está. Bom, primeiro, essa planilha eu vou deixar ela preenchida, tá? A gente vai seguir ela preenchida. Ela tem base no empreendimento real. Eu alterei alguns números por questão didática, também para proteger o sigilo da empresa. E essa planilha está disponível para você baixar. Tá? Então, ali no Materiais, é só baixar essa planilha, você pode mexer lá à vontade, não tem nenhuma trava, nenhum bloqueio, todas as células estão expostas, são visíveis, fica à vontade para mexer da maneira que quiser. Ela é dividida em 1, 2, 3, 4, 5 abas. Na primeira aba de indicadores, que a gente vai olhar primeiro aqui, ele tem dois objetivos: consolidar as informações do empreendimento, principalmente relacionados a potencial construtivo, estudo de massa e alguns indicadores de qualidade desse projeto, da solução arquitetônica que foi dada. Porque, como a gente já comentou, isso reflete, né, tanto no custo de construção quanto no valor de mercado do empreendimento, né? Ou seja, no quanto que ele vai ter de valor para a comercialização. Então, é um quadro, né, de consolidação de dados, onde a gente tem aqui
a caracterização do empreendimento, da cidade, o nome da incorporadora, os dados do zoneamento. Aqui a tipologia do produto, isso vem do estudo de massa. Tá? Então tem aqui número de pavimentos, 8. Área privativa média da unidade, 60,92. Área construída, 17 mil. Isso vem do potencial construtivo, do estudo de massa. Área privativa, área computável, área comum, área computável total, vaga de estacionamento coberta, áreas de lazer descoberta, área de lazer coberta, potencial de aproveitamento de projeto, e aqui já é um número interessante, que é o quê? Área privativa sobre área construída. Eu preciso saber do quanto que eu estou construindo eu consigo vender. E área estimativa da área estimada da laje tipo, ou seja, a área do pavimento que repete. Isso aqui são apenas inputs, são dados de entrada para você ter todas as informações ali. Algumas delas são utilizadas depois de estudo de viabilidade, principalmente em relação às áreas. Tá? E aí a gente dá sequência aqui com os índices urbanísticos. Isso aqui são apenas informações de acordo com o Código de Obras, o plano diretor, o zoneamento. Então, varia de cidade para cidade, de estado para estado. Esse aqui é de Santa Catarina, mas também tem de Mato Grosso do Sul. É importante você conhecer bem a legislação, e isso também altera, e você pode alterar aqui de acordo com o seu município, de acordo com o local que você está, de acordo com o momento que estiver vendo. Então, basicamente, esses aqui são os dados referentes a essa cidade e ao zoneamento desse terreno. Então, esse terreno tem uma taxa de ocupação de 80%, do embasamento, a torre de 60%, permeabilidade 10%, ou seja, o embasamento pode ocupar 80%, a torre só pode ocupar 60%, tem que ter pelo menos 10% de área permeável, eu tenho um coeficiente de aproveitamento de 3,5, ou seja, eu posso construir uma área total de 3,5 vezes a área do terreno, eu tenho um limite de altura máxima de 105 metros, eu tenho um recuo frontal de 7, lateral de fundos 3,5 e lateral também 3,5. Então isso aqui é bem mais indicativo e algumas dessas informações eu vou usar para fazer a validação de indicadores ali um pouquinho mais na frente. Isso vem também do potencial construtivo. Tá? O arquiteto que vai fazer o estudo tem que buscar essas informações lá no estudo de viabilidade na prefeitura. Então aqui a avaliação do potencial, isso é uma conta, né? As fórmulas estão aqui para você avaliar, para você estudar essas fórmulas. A área construída máxima permitida, computável, né? A área máxima do embasamento, a área máxima das torres e o número total de pavimentos. Então também isso aqui são informações. Com base nisso, a gente tem abaixo a avaliação dos indicadores do projeto. O que é essa avaliação dos indicadores do projeto? Como eu comentei, é importante você ter os indicadores financeiros sim, né, de estudo da viabilidade, mas também tem os indicadores de projeto, porque não adianta eu fazer conta se o empreendimento dá lucro ou não, se o produto é ruim. Então precisa ter um produto adequado, e um produto adequado quer dizer vários indicadores, vários parâmetros técnicos de projeto precisam ser avaliados. E quais são esses indicadores? Você vai definir. Eu preciso ver primeiro se aquela solução que está sendo dada ali, em termos de estudo de massa, é uma solução eficaz, se ela está aproveitando bem todo o potencial que o terreno tem, entre outras coisas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma análise. Nessa coluna em branco eu tenho os dados do projeto, e nessa coluna, que está marcada aqui de laranja, mais ou menos, eu tenho uma análise desses dados. Então, por exemplo, a taxa de ocupação do embasamento, eu tenho uma limitação. Aqui, o meu índice urbanístico diz que tem que ser menor do que 80%. Eu estou com 70,4%, ou seja, está ok. A ocupação das torres precisa ser menor que 60%. Eu estou com 31,7%, ok. Área construída computável. Esse aqui, o ideal é que seja quase todos eles, em termos de área, seja bem perto do máximo permitido, porque eu preciso aproveitar o potencial construtivo do terreno. Então, aqui, a área construída, eu tenho 11.878, que é menor do que 12.090. Ok, também não pode ser mais, senão não aprova. Então, tem que ser o mais justo possível. A área do embasamento coberta também está dentro, a área máxima da torre também está dentro, a altura total estimada também está dentro com folga. O número de vagas, está aqui o número de vagas, 193. São 193 vagas de garagem. A área de lazer, aqui existe a exigência de ser 1/5 da área privativa.
pelo menos, ou seja, aqui está atendendo, teria que ser maior que 1.152 metros quadrados, está com 1.168. A questão das vagas, a prefeitura ali exige uma por apartamento, eu tenho 192 apartamentos, 193 vagas, também está ok. Aqui tem um ponto de atenção para o estudo de massa, que é o quê? Superfície mínima de estacionamento, 25 metros quadrados. O projeto está considerando 18,27. Por que isso é um ponto de atenção? Historicamente, a gente tem como uma referência que vaga de garagem costuma consumir entre 25 e 30 metros quadrados cada vaga. O que é isso, consumir? A vaga normalmente tem 2,5 por 5, né, de metros quadrados, e aí isso vai dar perto de 11 metros e 20, 11 metros e 25 metros quadrados, mas esse 25 é para o quê? Cada vaga precisa de espaço de pista de rolamento, de área de manobra, às vezes rampa, acesso de portão, ou seja, esses espaços que não são vaga, mas compõem o estacionamento, quando você soma essa área toda de estacionamento e divide pelo número de vagas, costuma girar um número em torno de 25 metros quadrados. Então, 18,27 está errado? Não necessariamente. Ele pode estar otimizado. Ele conseguir isso, de repente, com uma configuração de terreno, não tem rampa, de repente consegue mais aproveitamento, que é um empreendimento que, de repente, que permite vaga presa. Então, tudo depende. Mas é um ponto que é interessante avaliar aqui, porque também não adianta fazer um projeto considerando essas vagas todas, mas de uma disposição que depois o projeto executivo não vai conseguir confirmar. Então, é um ponto que é importante ser avaliado. O índice de compacidade de fachada está dando 70,8, né, como a gente já viu lá nos indicadores, a gente tem umas referências, então é um valor adequado, ok. Área de circulação, o que é isso? Quanto de corredor que tem dentro da lâmina do pavimento, né? Prédios que costumam ter muitas unidades no mesmo pavimento acabam gastando muito espaço com corredores. Então, a gente tem aqui uma expectativa de prédios, né, que tem 8 apartamentos por andar, esse número tende a ficar entre 6% e 10% de área de piso relacionada à área de circulação. Nesse caso está com 12%, é mais um ponto de atenção. É isso que eu comento, será que não consegue fazer um outro rearranjo e chegar num melhor aproveitamento? Por quê? Isso baixa o custo de construção. Eu ganho área privativa. Então, tudo que está aqui é para a gente avaliar, para depois realmente fazer o estudo de viabilidade de um empreendimento bom, de um empreendimento que dá resultado. Não é simplesmente jogar qualquer número aqui e ver se passa lá nas contas financeiras. Eficiência do projeto, 67,03. O que é isso? É aquela relação de área privativa por área construída. Lógico também que não tem uma fórmula. Eu posso ter um perfil de empreendimento que tem muita área comum, esse seja o apelo, muita área de lazer, e de repente esse número baixa. Mas seja de uma forma consciente, que você acompanha isso, monitora isso, conhece o perfil do seu empreendimento e esse número está sob controle. E o coeficiente de aproveitamento é o quanto que você conseguiu construir dentro do que era permitido. Então aqui está com 98,25. Então, essa primeira aba da planilha, ela é para você fazer essa primeira análise, se o estudo de potencial construtivo está ok, se os indicadores estão ok, se os números aqui estão relevantes, estão coerentes, e, lógico, pegar os dados aqui para a gente ir adiante, continuar aqui fazendo essas contas. Aí a gente vai para o segundo quadro, que é o quadro de área. Nesse quadro de área, eu vou começar a colocar as informações de quais são as tipologias de apartamentos que a gente tem, qual a área de cada um, qual a expectativa de preço de venda, de mercado disso, né? Alguns cenários. Então vamos lá. A gente tem aqui o quê? Primeiro, quadro de área do pavimento. Então, nesse quadro de área do pavimento, eu vou lançar aqui os pavimentos do meu estudo de massa e o que compõe cada um deles. Então, eu tenho lá o térreo, um segundo piso, pavimento tipo e outras áreas aí, casas de máquina, outras áreas espalhadas, lazer e tal. Se eu tenho vaga ou não em cada um desses, a área coberta, a área descoberta e a área global. Ou seja, aqui eu vou ter a área total construída. Logo abaixo, eu tenho o quadro de áreas das unidades, ou seja, dos apartamentos, as unidades que vão ser comercializadas. Eu tenho a quantidade de pavimentos, quantidade por pavimento, eu tenho a área por unidade e aí a área total. Ou seja, aqui embaixo eu tenho a área privativa total.
Com base nisso, agora eu vou buscar alguns cenários relacionados à comercialização. O que é isso? Qual é o preço de venda dessas unidades? Qual é o preço do metro quadrado de venda dessas unidades? E aqui nesse cenário de comercialização, eu tenho 3 cenários. Eu tenho aqui um preço de mercado menos favorável, ou seja, é um preço mais baixo. Teoricamente, ele tende a vender mais rápido, mas é um preço mais baixo. O mais provável, que é aquele que acredita-se que seja o preço adequado. E o melhor cenário, ou seja, o quanto que eu consigo ganhar mais, quanto mais caro eu consigo cobrar. Então, eu tenho 3 possibilidades de preço aqui dentro dos cenários. E aí você vai ter que fazer pesquisa de mercado, vai ter que ver pesquisa junto com as imobiliárias, em outros lançamentos, em outros empreendimentos, atualizar isso constantemente para você identificar qual é essa faixa de trabalho aí, costuma girar esses valores, do mais favorável ao menos favorável e o mais provável. Depois você usa o quê? Você pode usar qualquer número desse. Aí você é livre, é a tua inteligência de negócio, é a tua estratégia que vai decidir qual você usa. Você pode usar o melhor cenário, achando que vai vender tudo mais caro, vai dar um retorno melhor, mas você está com um risco daquilo não concretizar. Então você tem uma sensibilidade aí mais latente em relação a essa consideração. Aqui, o que eu fiz? Eu considerei uma média ponderada na razão 231. O quê? Eu dei peso 2 para o menos favorável, peso 3 para o mais favorável e peso 1 para o melhor cenário. Resultado disso, eu tenho um preço por metro quadrado de 4.233,33, ou seja, esse número que eu vou utilizar. Esse eu vou usar como preço médio do metro quadrado de todo do meu empreendimento. E aí eu tenho aqui uns dados que são consequência disso. Por quê? Usando esse 4.233, nos apartamentos que eu tenho aqui nas unidades, eu tenho esses valores aqui, que estão nessa tabelinha de baixo. O que são esses valores? Que o apartamento do tipo 1 vai ter aqui um valor unitário de R$240 mil mais ou menos. Somando todos eles, eu tenho 23 milhões. 270.467 é o preço de venda do apartamento tipo 2 e o apartamento tipo 3, 290.745. Somando tudo isso, vezes o número de apartamentos, quantos pavimentos, tudo mais, me dá um VGV, ou seja, o valor geral de venda, a soma de todos os preços de venda, de 49.518.000. E um preço, né, por metro quadrado é aquele que a gente colocou ali, o 4.233, por área privativa. Se fizer a conta pela área total, dá 2.837. O que é importante aqui? Tem mais um dado aqui embaixo que é interessante, que é o valor médio dos apartamentos. Então, o preço do apartamento vezes a quantidade de apartamento, né, dividido aí, fazendo a média disso aí, a gente tem um preço médio de 257.900 e uma variação de 21%. É interessante sempre cuidar com essa variação. Se for falar de tabela de venda, eu vou entrar mais especificamente nesse caso, mas para você não ter uma variação muito grande de preço dentro de um mesmo empreendimento, para um produto não começar a jogar contra outro e você ter unidades encalhadas aí por conta disso. Aqui ao lado a gente tem uma conta de área total, né? Até então estou falando de área privativa. Aqui eu tenho um quadro de área total, que é a área privativa mais a fração daquela área para chegar na área total. Por quê? Para a gente fazer uma simulação aqui de permuta. Se for o caso de utilizar permuta, quais seriam as possibilidades? Então, uma permuta é em apartamento, normalmente, é uma permuta em área. Então, nesse quadro de permuta aqui, eu vou simular qual seria uma proposta de permuta. Por exemplo, 10 apartamentos do tipo 1, 10 apartamentos do tipo 2 e 5 apartamentos do tipo 3. Lá me dá uma permuta de 13,25 vai para o proprietário e para o corretor 0,66, que é o 5%. E aí, se for 6, é só você alterar a fórmula aqui. É uma permuta total de 13,91. Se eu for propor uma permuta, daqui a pouquinho no próximo quadro a gente vai ver como é que entra isso. Esse aqui é um número. Então eu posso brincar aqui e testar várias opções para essa condição aqui de permuta. Então eu teria nesse caso aqui uma permuta total de 12,55%, com 12 apartamentos do tipo 1, 8 apartamentos do tipo 2 e 3 apartamentos do tipo 3. Isso é uma permuta física, né? Você está entregando, vai entregar realmente apartamentos para o proprietário. Não estou falando aqui de permuta financeira, onde ele vai ficar com
tá? 12% de todo o recebimento, que é uma possibilidade também, mas depois na dinâmica isso entra de outra maneira. E aqui embaixo a gente tem um resumo, né? Só um consolidado. Área privativa, área construída, são os dados que já estão lá na primeira tabela, o índice de referência, ou seja, aquele 67% que a gente já calculou, o número de vagas e o índice de vagas. Só um resumo. Então, nesse quadro, eu vou inserir as informações de preço, de dinheiro, relacionado ao preço de venda, relacionado à comercialização, quanto que vai entrar e como é que seria uma permuta em caso de permuta. Nesse quadro de áreas eu resolvo isso. Agora, para o quadro viabilidade, eu vou colocar agora os gastos. Quanto que custa para desenvolver esse empreendimento. Então, eu tenho 3 áreas aqui. Numa primeira área, eu tenho uma área de dados, onde eu estou simplesmente trazendo para cá as informações lá do estudo de massa, do estudo de potencial construtivo. Então, eu tenho o endereço, eu tenho a área do terreno, eu tenho uma nota de localização, tá? Isso aí fica a seu critério colocar ou não, para você ter uma referência, se é uma localização nota 7, nota 8, nota 10. Ah, mas o que é 7, 8, 10? Cada empresa define. Infraestrutura, proximidade com alguma coisa, facilidade de acesso, você vai definir de acordo com o perfil do seu empreendimento, do seu negócio. As áreas, a tipologia, a área da obra, aí a área privativa. E aqui eu tenho o primeiro ponto, permuta, se eu vou utilizar ou não. Daqui a pouquinho eu comento. Eu vou vir aqui agora para a parte do quadro do meio, que são os gastos. Aqui eu vou lançar todos os gastos para desenvolver o empreendimento. Mas como que eu vou lançar? Eu não vou simplesmente digitar aqui. Eu tenho aqui uma outra aba onde eu tenho os parâmetros. Esses parâmetros é que eu vou alimentar. O que são esses parâmetros? Aqui estão as informações para utilizar lá no quadro da viabilidade. Quanto que é a corretagem? Você lança aqui o percentual. Quanto você vai gastar de publicidade? 1%, 2%? Você lança aqui. Qual é a tua carga tributária? 7%. Lembra que eu comentei que a gente fazia conta com 7 para ficar mais fácil? Ah, não, mas eu quero ser preciso. Eu quero lançar aqui o 6,73, que é o exato. Tudo bem, lança lá o 6,73. Ah, publicidade eu não gasto 2% porque a publicidade já está combinado, o corretor é que banca a publicidade, está lá dentro dos 5%. Tudo bem, pode zerar. Ou bota 1% aqui, só para você ter uma verba de reforço. Jurídico, contrato, quanto que custa para rodar contrato, atendimento jurídico, a parte legal? 1%. Administração central, quanto que custa, né, para você tocar a tua empresa, ou tocar o negócio? 2%, 3%, vamos deixar aqui 3%. Assistência técnica, gasto pós-ocupação. Olha como eu falei lá nos indicadores, né, que é importante você ter isso. Para colocar aqui com segurança, é 1, 1,5, 3, 0,7. Quanto que é a realidade da tua empresa? Quanto que é o gasto relacionado a projetos, mais ou menos, expectativa de valor de projeto, e eventuais, uma contingência, né, um excepcional ali, um risco, alguma coisa desse sentido. O custo administrativo da empresa, a administração central ali é da obra, e aqui o administrativo é da empresa, e aqui a minha faixa. Essa aqui é só indicativa. Qual é a faixa que você considera interessante? Lógico que não tem limite, né? Quanto mais, melhor. Mas qual que seria a sua rentabilidade mínima? Quanto que você quer, no mínimo, que esse estudo dê para você avançar, para você seguir para a próxima etapa, tá? E aqui, se a gente for fazer a aquisição do terreno, quanto do metro quadrado a gente vai, qual é o valor de mercado do metro quadrado daquele terreno. Então, aqui que eu lanço os dados. Voltando lá para a planilha de viabilidade, as células são preenchidas automaticamente. O valor venal, o que é esse aqui? É o valor total do meu empreendimento. Então, é a área total vezes aquele valor médio, né, que a gente calculou lá atrás. O 4.233 é sobre a área privativa e o 2.837 é da área total. Então, isso aqui é minha expectativa de receita, meu VGV. Em relação a isso, porque corretagem, publicidade, imposto eu pago sobre receita, sobre o valor dos contratos, sobre o valor total. Então, 49.518 é o meu VGV, é o meu valor total. E eu tenho corretagem mais jurídico, lá da planilha de parâmetros, é o 5 mais 1, está 6%, está aqui. Publicidade, 1%. Imposto, aqui está 7%, só porque está arredondando, mas ele é o 6,73 que a gente colocou lá. Isso me dá um subtotal limpo, né? Ou seja, receita menos esses gastos de 42 milhões. Ou seja, essa é a verba que eu tenho disponível para desenvolver o empreendimento. Tudo que eu vou receber, 49 milhões 500 e pouco, descontado imposto, corretagem, publicidade, jurídico, me sobra 42. Agora, isso aqui, esses 42,
tem que ser suficiente para custear o terreno, o projeto, obra e tudo mais, e ainda sobrar algo que seja interessante. Essa é a conta da estática. Então, quais são os gastos que a gente tem? Custo de obra, esse é um valor digitado, aí você vai ter que pegar lá nas aulas de estimativa de custo, né, quando não tem projeto, quando tem muita informação, via orçamento expedito, orçamentação parametrizada, fazer suas contas, pegar por histórico e trazer o número para cá. O custo de administração da obra está colocado aqui. Se ele já vier com custo de administração, você pode zerar ele aqui. E aqui o custo do terreno. O que é o custo do terreno? Quanto você vai pagar pelo terreno? Que é o valor do metro quadrado que está lá no parâmetro de viabilidade, na tabela de parâmetro, ou permuta. E aí, como é que você faz? Ou você coloca o valor em dinheiro, ou você coloca o percentual em permuta. Aqui no quadro de área, a gente tinha visto 12,55. Então, vamos fazer uma conta ali, ó. Aqui está dando 3.799.000 em dinheiro e está dando uma rentabilidade de 35,27. Então, eu vou vir aqui em permuta e eu vou colocar o 12,55. Quando eu coloco esse 12,55, ou seja, ele pega 12,55 da área e entrega para o permutante, né? Ou seja, a minha receita aqui diminui, porque eu não vou mais vender aquela área. A minha receita aqui disponível diminui. Mas também diminui o meu custo. Eu não vou ter aquele custo, não preciso de embolsar para comprar aquilo. Então, o resultado disso dá um impacto aqui na rentabilidade. Então, você pode simular aqui quanto de permuta é equivalente a uma compra. Sendo que aí é interessante a gente fazer um ajuste, porque a compra do terreno, principalmente se for uma compra à vista, a gente costuma dar uma majorada nisso, a gente colocar um sobrepreço. Por quê? Porque tem o custo de oportunidade daquilo. Eu estou pegando o meu dinheiro que poderia ser utilizado faseado para tocar a obra e, de repente, gastando ele inteiro antes para comprar o terreno. E na permuta eu não tenho esse desembolso. Então, se o meu terreno, o custo do metro quadrado é 1.000 para você comprar o terreno, sugestão forte é você corrigir isso entre 1,5 e 2 vezes esse valor, porque você vai depois gastar dinheiro com custo do dinheiro para repor esse valor que você está gastando ali na hora de fazer a compra do terreno. Então aqui, se eu deixar zerado, automaticamente ele considera o valor ali. Eu tenho os outros custos que estão lá nos parâmetros, né? Aqueles outros custos que estão aqui, assistência técnica, projeto, eventuais. E aí isso me dá um total de 31.581.000. A terceira tabela é uma tabela de resultado, é uma tabela de conta, onde eu vou ter o resultado, que é receita menos os gastos, ou seja, 42 milhões menos o 31, me dá 11, e as razões, a margem líquida e a rentabilidade. Esse caso aqui, o empreendimento está sinalizando uma margem líquida de 22% e uma rentabilidade de 35,27%. O que eu tinha considerado eu preciso de uma margem líquida de pelo menos 30% para seguir na conta. Ou seja, esse empreendimento sinaliza que, dessa forma, é interessante eu seguir nos estudos, eu aprofundar um pouco mais e levar ele para a viabilidade dinâmica, onde aí vão entrar outros elementos. O resumo disso aqui eu tenho na aba do consolidado. Nessa aba aqui do consolidado, eu tenho só o resumo. Ela é só uma ficha para impressão, por exemplo. Eu tenho todos os dados do empreendimento que estão lá na primeira folha, as áreas, um resumo aqui das informações financeiras, de quanto de receita, corretagem e tudo mais, e o valor final aqui, o resultado. Então, essa última aba é só uma aba de relatório, vamos chamar assim. Tá? A parte de conta de viabilidade de dados é feita realmente no quadro de áreas e na aba de viabilidade. Lembrando que os parâmetros têm que ser inseridos ali na aba de parâmetros. Então, esse é o jeito do estudo de viabilidade estática. Agora, você pode ajustar isso de acordo com o seu plano diretor da sua cidade, com os parâmetros que você quer medir, você pode encaixar outros indicadores ali para você medir, você pode refinar um pouquinho mais aqueles gastos ali do desenvolvimento do empreendimento, mas mais ou menos ele vai ser isso. É uma conta de receita e despesa, entrada e saída, considerações em relação a isso para ver se o número que sobra é interessante para você. De novo, esse 30% que está aqui é um exemplo. Você vai avaliar para a sua realidade, para a sua empresa, para o seu momento. Se o número é 30, se é 40, se é 20, você vai definir.
Você que define qual é a rentabilidade mínima que você precisa para seguir no estudo. Lembrando, esse estudo não te permite decidir pela compra ou não. Não usa isso como informação para comprar um terreno e desenvolver o empreendimento. Isso é para avançar no estudo, somente para isso. Depois disso, é a viabilidade dinâmica que a gente vai ver na próxima aula.